Meus queridos irmãos, mais um vídeo para o nosso canal Viva Vida. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm nos apoiado, têm assistido os nossos vídeos. Que Deus abençoe o teu coração. Já vai curtindo aí esse vídeo, já vai compartilhando, né? Vamos levar a mensagem do Evangelho ao coração dos nossos irmãos, amigos, parentes, familiares, todos quantos precisam ouvir a palavra de Deus. Por falar em ouvir a palavra de Deus, é exatamente isso que nós vamos falar hoje. A palavra de Deus, querido, ela nos fala lá em Romanos, no capítulo 10, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está aqui escrito, né? Versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, que coisa mais tremenda e importante. Por que muitas pessoas não conseguem ter fé? Porque muitas pessoas têm uma fé, mas uma fé deturpada, uma fé meia boca, não é verdade? Uma fé que não resolve nenhum problema, não resolve nenhuma situação, uma fé que não produz fruto. É interessantíssimo a gente pensar sobre isso, porque se a gente for perguntar para a grande maioria das pessoas, né, sobre se elas têm fé, o que elas vão responder? Claro que eu tenho fé, eu creio em Deus, eu creio, né, em Jesus. A maioria das pessoas vai dizer que sim, que crê, que acredita em Jesus, né, acredita em Deus. Só que existe uma grande diferença, né, entre acreditar e ter fé. São duas coisas distintas. Porque acreditar é você saber que existe, né? Por exemplo, quem acredita em Deus? Eu acredito, ou seja, eu sei que ele existe. Mas existe uma diferença, né, entre você saber que Deus existe e você saber que ele vai ou está agindo em seu favor. A fé, né, que a palavra de Deus nos propõe, é uma fé prática, é uma fé que realmente nos faz enxergar aquilo que não existe, aquilo que nós não podemos ver, né, com esses olhos naturais, né? A fé, ela produz em nós. A fé, ela faz com que nós enxerguemos aquilo que ainda não existe. Essa é a fé que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a fé que a palavra de Deus, ela nos propõe. É você enxergar, mesmo sem ainda não ter acontecido, você já consegue ver que aconteceu. Essa é a fé. E a fé, ela nos leva a uma atitude. Só que a palavra do Senhor está dizendo assim, olha, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, para que a fé ela nasça no seu coração, para que a fé ela brote no seu coração, é necessário que você ouça a palavra de Deus. É necessário que você entenda a palavra de Deus. É interessante que quando Jesus, no seu ministério aqui na terra, iria, né, curar alguém, Jesus estava ali, né, sempre curando as pessoas. É interessante que Jesus fazia uma pergunta para elas, né? O que queres que eu te faça? Jesus perguntava isso para a grande maioria ali das pessoas, perguntavam, o que queres que eu te faça? Aí, por exemplo, se a pessoa era cega, ela dizia, eu quero ver. Se era aleijado, falava, eu quero andar. Senhor, eu quero que minha filha seja curada. Né? Foram várias as situações. Mas sempre Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Porque as pessoas precisam verbalizar, elas precisam falar, elas precisam pôr para fora realmente aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita, aquilo que ela enxerga que vai acontecer na vida dela. Então, Jesus, ele agia em cima da palavra da pessoa. A pessoa diz assim, eu quero ver. Então Jesus falava para ela, então veja, a tua fé te salvou. Senhor, eu quero andar. Então levanta e anda. A tua fé te salvou. Então veja que a fé, ela é o combustível para que qualquer milagre, qualquer bênção de Deus, ela aconteça na nossa vida. Desde a salvação, que é a maior bênção de todas,
né, até uma cura, até uma libertação, até uma porta aberta, né, ou qualquer outra bênção de Deus na nossa vida, tudo começa pela fé. E antes de começar, né, a fé brotar no nosso coração, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos aceitar a palavra de Deus. O grande problema é que muitas pessoas não aceitam a palavra de Deus. Elas não entendem a palavra de Deus e querem, né, viver uma vida de fé, ou seja, uma fé de qualquer jeito, de qualquer forma, uma fé tola, né, uma fé que não produz nenhum tipo de fruto, nenhum tipo de resultado. Talvez aquela fé, né, a fé do sacrifício. Tem muitas pessoas que a fé delas é sacrificar, é fazer alguma coisa que elas acham que é muito difícil, uma coisa que vai trazer muita dor física, e pela dor física Deus vai se compadecer dela e vai abençoar ela. Eu quero dizer para você, essa fé não produz fruto, né? A própria palavra do Senhor diz assim, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. E tem muitas pessoas sacrificando demais. Tem muitas pessoas fazendo, né, coisas muito difíceis, né, se sacrificando ao extremo, andando longas distâncias, outras pessoas se martirizando, se autoflagelando, outras pessoas fazendo, né, sacrifícios atrás de sacrifícios. E, na verdade, querido, o Senhor só espera de nós que nós escutemos a sua voz e obedeçamos a sua palavra. É interessante que as ordens que Jesus dava, né, para as pessoas eram ordens simples. Jesus nunca pediu nada extraordinário, extravagante para as pessoas, né? Por exemplo, quando Jesus se encontrou lá com Bartimeu, o cego, né? Jesus chamou Bartimeu, Bartimeu veio correndo. Jesus perguntou para ele: "O que queres que eu te faça?", né? Então, quando Jesus ele quer realizar algo na nossa vida, Jesus ele não espera que nós façamos grandes coisas, grandes atitudes, não. Jesus espera que nós apenas obedeçamos a sua voz, né? Então Jesus olha, né, pro Bartimeu e fala: "Olha, a tua fé te salvou, vai, né? Agora você está livre da sua enfermidade." E naquele momento, né, Bartimeu saiu já enxergando e feliz, dando glória a Deus, porque quando nós entendemos o que Jesus quer, nós percebemos, querido, que Jesus, ele que quer nos abençoar. É Ele quem nos abençoa. O poder vem dele, a bênção vem dele. Agora, quando nós fazemos grandes sacrifícios, grandes coisas, a impressão que dá é que pelo nosso esforço nós fomos abençoados. Pela nossa grande, né, dificuldade em realizar essa obra, nós fomos abençoados. E não é. O poder, a graça, o favor, ele vem de Deus. Deus não precisa que você quase se mate, né, vamos dizer assim, para você ser abençoado. Não. Não é esse o propósito de Deus. O que Deus quer que você entenda é que você precisa obedecer a sua palavra. A fé, ela é produto de uma obediência consciente, de uma obediência verdadeira à palavra de Deus, né? Quando Jesus estava andando por cima das águas, né? Aquele episódio maravilhoso, e Pedro olha para Jesus e fala: "Olha, Jesus, se é tu mesmo que está aí andando por sobre as águas, manda que eu vá também." Então Jesus dá só uma ordem para Pedro, né? Jesus não pede nada extraordinário para ele, falar: "Olha, Pedro, né, para você andar por sobre as águas, você precisa jejuar 40 dias. Ah, você precisa, né, dobrar o seu joelho, ficar a noite inteira com a mão estendida." Não, Jesus não fala nada disso, ele só fala uma coisa: vem. Olha isso, vem, né? Uma ordem só, simples, né? Vem, Pedro, você crê? Crê, então vem. Então Pedro, naquele momento, acreditou a fé. Agora entra a questão da fé. Creu na palavra de Jesus, que chamou ele, falou: "Vem", e ele foi mesmo. E ele andou por cima das águas. E ele chegou num momento que ele nem estava acreditando no que estava acontecendo, que
ele começou a duvidar de que ele podia estar andando por sobre as águas. Será que é verdade mesmo? Será que é real isso que eu estou vivendo? Será que isso aqui está acontecendo? E aí ele começou a afundar. Aí Jesus estava perto, né? Puxou ele pela mão e falou: Pedro, não duvide. Se eu disse para você vem, é porque você pode vir, vai dar certo, né? Eu tô contigo, eu que disse, então vai acontecer, vai dar certo. E eu quero deixar essa palavra no teu coração. Jesus, ele já nos deu, né, a palavra de vitória. O que falta muitas vezes é nós crermos na sua palavra e irmos na direção certa. Que você entenda essa palavra nesse dia. Vá na direção certa, naquilo que Jesus está falando. Obedeça. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Porque pela obediência, nós certamente teremos a vitória. Agora, pelo sacrifício, nós não vamos obter benefício algum, não vamos alcançar coisa nenhuma. Então que nós possamos entender a palavra de Deus e colocar em prática. Porque a fé que produz resultado é a fé prática. É a fé que obedece àquilo que Deus nos manda. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.